Esse texto que nós acabamos de ler, em Marcos capítulo 5, falando sobre Jesus e o Gadareno, ele vai se repetir em Mateus 8, versículo 28 a 34, e vai se repetir também em Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. É sempre bom, de tempos em tempos, nós passarmos por passagens como essa, em que fala sobre demônios e Jesus como autoridade sobre os demônios, porque nós estamos numa guerra constante, estamos numa guerra contra o inferno, e não é bom numa guerra nós baixarmos a guarda. Então, de vez em quando, é sempre bom a gente ver um pouco sobre o nosso inimigo e também sobre o nosso general, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autoridade também sobre o mundo espiritual. Eu escolhi esse texto aqui de Marcos porque ele vai pontuar uma pessoa endemoniada específica. Quando nós vamos lá em Mateus 8, nós temos a narrativa de 2 endemoniados. Mateus vai falar que era 2, Marcos vai dar ênfase em 1. Afinal de contas, quem está certo? Na verdade, os dois estão certos. Mateus Henry, comentando isso, ele vai dizer que provavelmente na narrativa de geral eram 2 endemoniados, mas esse aqui era um caso mais sério, mais grave. Então Marcos, como ele é um evangelho mais ligeiro, mais rápido, ele enfatiza os maiores problemas e de forma rápida e pontual como Jesus tratou com aquele endemoniado. Então nós vamos repetir aqui versos por versos e tentar extrair algumas lições aqui que com certeza nós vamos ter nesse texto. O primeiro versículo vai falar que foi depois que Jesus chegou à outra margem do mar, chegou na província dos Gadarenos. Os irmãos lembram, tanto quanto eu, que antes de chegar em Gadara, Jesus passou por uma grande tempestade no mar da Galileia junto com seus discípulos. Então nós estamos vendo Jesus aqui saindo de um mar agitado, indo para uma cidade agitada. Jesus curou, de certa forma, a agitação e a perturbação do coração dos discípulos, porque eles temiam a tempestade, e agora ele vai curar a agitação de um espírito perturbado, que era aquele endemoniado gadareno. Então Jesus, ele é aquele que tem poder para controlar tantos os problemas externos que nos agitam e nos perturbam, as tempestades, quanto também é poderoso para nos livrar das tempestades internas que nos perturbam, espíritos malignos, o pecado, a tentação. Cuidado com o corona. E aí o texto vai nos mostrar que Jesus, ele chega lá na cidade de Decápolis, naquela região ali, ele atravessou o mar agitado. Daí então nós podemos entender que talvez aquela tempestade que se levantou foram os próprios demônios impedindo Jesus, ou tentando impedir Jesus de chegar em Gadara, porque Jesus repreende o mar e o vento. E alguns estudiosos dizem que essa tempestade, essas questões da natureza, não foram Deus, o Pai, que mandou, mas Satanás, assim como ele enviou o vento lá para Jó, porque Jesus estaria entrando em contradição e em choque com o Pai. Então Jesus não repreende as obras do Pai. Se fosse Deus que tivesse mandado a tempestade, o vento forte, Jesus atravessaria o vento forte e a tempestade, mas não repreenderia, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então ele repreende o vento e o mar, porque possivelmente já eram os demônios antecipando que Jesus viria ali com o propósito de libertar aquele homem. Então Jesus vence a tempestade, o mar, e chega. Glória a Deus por isso, porque Jesus chega. Ninguém pode impedir Jesus de chegar em algum lugar quando ele decide. Isso é maravilhoso. Jesus não conheceu até hoje ninguém e nem vai conhecer alguém que impeça ele de agir. Isso se chama soberania. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. Então ele chega ali e ele vai então sair das águas agitadas para entrar nas águas agitadas da vida daquele homem. E a Bíblia vai nos falar do versículo 2 ao 5. Olha a situação. Vamos olhar com calma para esse texto. Jesus então sai do barco, versículo 2, e de repente sai ao encontro dele dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, em primeiro lugar, veja que o estado de uma pessoa possessa por espíritos malignos. Em primeiro lugar, a Bíblia não tenta provar as origens dos demônios nem nada, ela simplesmente apresenta. Então, os demônios, anjos,
são reais, por mais que nós não estejamos vendo, eles são reais. Há uma guerra espiritual travada, existem anjos e existem demônios. E aí veja que eles se apoderam dos seres humanos por causa do pecado. O pecado abre essa brecha. Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão procurando ao que tragar. E o que dá espaço para o diabo é o pecado. Paulo disse assim, olha, quem nos separará do amor de Deus lá em Romanos 8? Será anjo? Será o principado? Será demônios? Será anjos? O presente, o futuro? A altura? A profundidade? A largura? O presente, o futuro? Nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus. Então nem demônio, nem anjo, nem nada tem poder de nos separar do amor de Deus. Só o pecado. O pecado, Isaías diz lá, Isaías 59, verso 1 e 2, que os olhos de Deus não estão ocultos, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir e corresponder, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, a fim de que Ele não nos ouça. Então, pecou, abriu brecha, o diabo vem sem dó e sem misericórdia mesmo. E aí, quando ele toma a vida de uma pessoa, a tendência é levar essa pessoa ao mais baixo nível. A imagem do homem que já é distorcida pelo pecado se torna ainda pior. Ele vai então levar esse homem para um cemitério. A Bíblia fala que ele estava nos sepulcros, ou seja, em primeiro lugar, o demônio fez com que, ou os demônios, que nós vamos ver que eram legiões, fez esse homem, em primeiro lugar, perder o lar e a comunhão com seus amigos. Ele separa o homem do convívio com a sua família, do convívio com seus amigos e leva ele para a morada dos mortos, sepultura. Então ele leva aquele homem para os cemitérios. E os irmãos sabem muito bem que a questão judaica era tão séria que se você tocasse no morto, você era tido como impuro. Então normalmente os judeus não frequentavam cemitério, porque era um ambiente de impureza. Para onde os demônios levaram aquele homem? Para um território de impureza. Porque num território de impureza, a tendência era que aquele homem jamais ia ter acesso à purificação. Então os demônios levaram aquele homem para um estádio de constância na impureza. E assim também os demônios atuam hoje. Eles levam os homens para um ambiente de impureza, para que a pessoa vá se sujando cada vez mais, para que a pessoa se prenda cada vez mais na prostituição, nos pecados, na mentira, no suborno. Um abismo vai chamando o outro, Então, pela lógica, ele está quase que impossibilitado, pela lógica humana, é impossível que aquele homem mude de vida. A sociedade, o máximo que pode fazer com ele é o quê? Prender. A sociedade prende e afasta ele do convívio das famílias, porque para a sociedade era uma pessoa que tinha esquizofrenia, sofria distúrbio mental, então é louco. Isso aí ele deve estar brincando, isso aí não é coisa de demônio não, isso aí é a pessoa assim, louca mesmo. Então vamos amarrar, vamos tirar fora do convívio. E é isso que geralmente as pessoas fazem com gente problemática. Afasta, né? Nós não queremos problema, afasta. Mas enquanto a multidão está afastando aquele homem com cadeias, com prisão, né, levando ele para longe, a multidão quer distância, mas Jesus quer proximidade. Isso aqui é graça. Porque a multidão quer ver bem longe, mas Jesus se aproxima. A multidão não quer nada com esse endemoniado, mas Jesus quer. Isso aqui é graça, assim como eu e você. Nós não temos nada que as pessoas... que seja motivo de louvor em nós, e mesmo assim Deus se aproxima de nós. Isso é graça. Então ele estava num ambiente de impureza, mas aquele que transforma tanto a vida quanto o ambiente chega é Jesus de Nazaré. Ele chegou. Ele tinha um espírito imundo, ou seja, levava cada vez mais para um estado de degradação. O versículo 3 vai falar assim, que ele fazia sua morada dos sepulcros e nem ainda por cadeias podia alguém prender ele. Então veja que os demônios, ele davam uma força sobre-humana para esse cara. Era ferro mesmo, era cadeias, era prisões. Prendia, arrebentava com as cadeias, colocava dentro de um cárcere, ele arrancava, nada podia prender ele. Agora veja que parece que existe um paradoxo. Porque esse homem, ele tinha uma suposta liberdade, porque nada o detinha. Colocava prisão, ele arrebentava. Colocava algema, ele quebrava. Uma suposta liberdade. Nada segurava ele. Ele ia para onde quisesse.
É uma suposta liberdade, mas esse homem que tinha uma suposta liberdade, ele se vê cativo por algo que ele não pode tocar. Então, coisas palpáveis não detinha ele. Algema, prisão, ele arrebentava com tudo, mas o impalpável, aquilo que é imaterial, o espiritual, prendia ele, cativava aquele homem. Ele estava cativo dos demônios. E aí, como que você, com sua própria força, capacidade, se livra daquilo que você não pode tocar? Por isso que nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E não venceremos o adversário com forças humanas. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos vestir de Cristo. Porque somente assim seremos vencedores. Caso contrário, nós seremos cativos. Nós estaremos em ruína. Então aquele homem, ele era cativo. Olha o que os demônios ainda faziam com ele. Versículo 4 e 5. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. Veja que ele vivia em um estado de fúria tão forte que ninguém conseguia amansar ele. Nem os próprios parentes. Ele com certeza deve ter dado problema para os familiares, para ir para o cemitério. Deve ter dado problema para tanta gente. Imagine só, se coloque no lugar do pai desse homem aqui, da mãe desse homem, da esposa, se ele tinha, dos filhos, o tormento que não era. O cara não vivia em paz, ele tinha mais de 2.000 demônios habitando no corpo dele. O cara era perturbadíssimo, ninguém conseguia amansar, era alguém que não poderia ser amável. É aquele tipo de pessoa que você não consegue amar, porque a pessoa não consegue amar no sentido de que a pessoa ela é tão perturbada que ela espelha as pessoas de perto dela. Porque os demônios estão atuando na vida dela. Então quem não tem visão espiritual faz o quê? Joga para longe essa perturbação. Tira de perto de nós. Eu não quero isso perto de mim não. Só que Jesus Cristo é aquele que consegue dar jeito. Jesus Cristo é aquele que consegue mudar a vida de qualquer pessoa, por pior que seja o estado dessa pessoa. Irmão, se Jesus deu jeito na minha vida e na sua, Ele pode dar jeito na vida de qualquer pessoa. Olha o versículo 5. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Veja o que o demônio faz na vida de alguém. Esse homem, ele perdeu o amor próprio, ele feria a si mesmo. Nosso corpo, ele foi feito para ser templo e morada do Espírito Santo. Os demônios vêm e deformam as pessoas. São pessoas que se mutilam, são pessoas que se retalham, são pessoas que se ferem, que enchem o corpo de química, que coloca droga na vida, destrói o corpo, pinta a cara, faz coisa terrível. Deforma a imagem de Deus. Tem pessoas que não se aceitam. Nunca está bom. Se olha no espelho, sempre se vê feio. Sempre se vê feio. Se está um pouquinho inchadinho, fala, não, estou muito gordo. Aí faz um regime exagerado, entra numa anorexia, fica parecendo um esqueleto ambulante. E mesmo assim se sente gordo e vai definhando até a morte. E o contrário é a mesma coisa. Tem pessoa que engorda e sempre se acha magra. Entra na obesidade, entra em depressão, olha no rosto, vê uma pintinha no rosto, se acha feio, se isola dentro de um quarto, quer tirar a própria vida. Pinta o cabelo de rosa hoje, não está bom. Amanhã pinta de verde, também não ficou bom. Depois de amarelo, não ficou bom. O cabelo cai, fica careca, entra em depressão. Aí injeta uma droga na veia porque quer viver uma ilusão fora desse mundo. É ação demoníaca, é ação do diabo tentando destruir, ferindo-se a si mesmo. São as pessoas que se ferem. E nós dentro da igreja, preocupados em quem prega mais, em quem louva mais, em quem tem mais de Deus, em quem tem menos de Deus. E o diabo fazendo a maior baderna na vida das pessoas. As pessoas estão tirando a própria vida, então estão entrando em depressão, estão se ferindo, estão se divorciando. E nós dentro da igreja se degladiando para ver quem é mais de Deus, para ver quem não é, para ver quem vai com a cara de A, de B ou de C. E Jesus Cristo, Ele não perde tempo com essas coisas.
Sempre que a multidão ficava fazendo muito barulho, Jesus, opa, eu vou para outro lugar porque lá tem pessoas necessitadas. Então ele feria a si mesmo. Agora veja o que eu acho lindo demais. Dê uma olhada aí no versículo 6. E quando viu Jesus de longe, correu e fez o quê? Fez o quê? Aleluia. Então veja que ninguém pediu para os demônios adorar, eles adoraram. Tá? Os crentes às vezes são tão ruins que os demônios adoram sem ninguém pedir. Mas para o crente dá glória a Deus dentro da igreja, levanta a mão, dá glória a Deus. Porque os demônios sabem que Jesus é digno de adoração. E quem é digno não precisa mendigar. Quem é digno já é automático que diante da realeza os súditos reverenciem. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E até os demônios, sem querer, têm que reconhecer isso. Ele é Senhor e por isso eles adoraram a Jesus. Aí versículo 7. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí ele faz o pedido, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então aqui nós temos uma adoração e uma oração. Feita por quem? Por mais de 2.000 demônios. E sabe o que é incrível, irmãos, nesse texto? É que Jesus atende a oração de um demônio. De um demônio não, né? De milhares de demônios. Estranho, né? Jesus atende a oração dos demônios. Vamos olhar com calma para esse texto aí, para você não tirar conclusões precipitadas. Então, vamos só dar uma olhada aí, porque nos versos anteriores nós acabamos de ver o quê? Que ele era preso por grilhões e cadeias e não podia ser detido. Sim ou não? O texto fala isso. Quer que eu leia de novo? Não, né? Tá lá. Cadeias e prisões não o detinham, mas Jesus chegou, irmã Edna, só a presença de Jesus, pisou no chão de Gadara, entrou no território, os demônios vieram e se prostraram. Então veja, cadeias não detinham, prisões não detinham, mas a presença de Jesus subjugou mais de 2.000 demônios, só a presença de Jesus, só a presença dele, ele é irresistível, bendito seja o nome dele. Por isso que nós temos que andar não com rosa ungida, com sal grosso, com água benta, sai jogando água na cara do povo, não. Nós temos que andar com a presença de Jesus de Nazaré, porque onde chegarmos com a presença dele, aí não tem demônio que resista. Glória ao nome de Jesus. Eu vou falar um negócio. Nós somos uma carta descoberta, tanto para o céu quanto para o inferno. Tanto o céu sabe quem eu sou, quanto os demônios. Lembra de Jó? Deus chegou lá e falou, tem visto Jó, homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal? O diabo conhecia Jó e conhecia muito bem. Então tanto o céu nos conhece, quanto o inferno também nos conhece. Eu gosto sempre desse texto de Atos, que fala que uns filhos de um tal do sacerdote Cefas foi expulsar os demônios pelo Deus de Paulo. E chegou lá e disse, conjuro-te pelo Deus de Paulo, que abandone esse homem. Aí o capiroto olhou para os filhos do sacerdote e disse, Paulo, eu conheço. Veja, os demônios dizendo que conhecia Paulo. Se conhece é porque está observando. Sabe os sites que o Paulo acessa, sabe as conversas que o Paulo tem, sabe para onde Paulo está olhando, os demônios sabem. Conheço Paulo e o Deus de Paulo também, eles eram anjos. Ainda continuam, só que são anjos caídos. Mas vocês quem são? Pegaram um porrete, irmã Edna, e começaram a descer o sarrafo nos filhos do sacerdote. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Então veja que a autoridade de Jesus é explícita nesse texto aqui, irmãos. É esse Jesus que nós carregamos dentro de nós. Você tem autoridade. E não é pregação triunfalista, não. É a realidade. Quem tem Jesus tem tudo. Por isso que eu estou falando, tenha Jesus e você tem autoridade. Tenha Jesus e você tem paz. Tenha Jesus e você terá força. Jesus é tudo que a igreja precisa. Talvez não seja tudo que a igreja quer, mas é tudo que a igreja precisa. Amém? Então veja aí que eles vão fazer uma oração aí, muito estranha, e Jesus atende. Olha o versículo 12.
Depois que eles falaram que era legião, versículo 9, significa muito. Uma legião romana, em média, tinha 6.000 soldados. Uma legião romana. Se o texto estiver usando esse mesmo critério para falar do número de demônios, então nós temos numa pessoa 6.000 demônios. Então veja que essa teoria de dois corpos não ocupam o mesmo espaço só funciona na física. Porque na lei da espiritualidade, 6.000 demônios cabem dentro dos coros de um cidadão. Falar que nem minha mãe. Minha mãe fala assim, tá com cão nos coros? É isso aqui. É nos coros, é na mente, é na boca, é nos olhos, tá dominado. Já viu um grãozinho de açúcar? Quando você deixa assim no canto, jogado, de repente vem aquela amontoação de formiga que você não sabe de onde surge. É um mistério, né? Porque a casa tá limpa, tá uma maravilha, não tem um formigueiro perto. Não sei de onde, isso funciona até em apartamento, eu não sei de onde brota isso. Você deixa açúcar no lugar, lá de repente brotou formiga do nada. A mesma coisa é os demônios na vida de quem vive em pecado. Brota de onde você menos espera. Aí, versículo 12. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Aí, o impressionante. E logo Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, porque judeu não pode tocar em porco, porque porco é impuro. De fato, mas aqui a gente está falando de uma localidade gentílica. Os gadarenos não eram judeus, então não tem problema o gadareno cuidar de porco. É simplesmente economia. Então a pergunta, por que Jesus permitiu os demônios entrarem nos porcos? Talvez não seja a melhor resposta, mas é uma resposta razoável. Nós temos aqui pelo menos 3 motivos por que Jesus permitiu que os demônios entrassem no porco. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. O gadareno não estava fingindo nem encenando, era real. Aquilo que estava atormentando e destruindo a vida dele era algo real. Seu problema não era apenas uma doença mental e não se não é uma questão de esquizofrenia. Porque se fosse esquizofrenia não se transfere para outra pessoa. Eu estou com distúrbio mental, eu não posso transmitir isso para o Jefferson. Então, se saiu do gadareno e foi para os porcos, isso implica que aquele homem estava escravizado por demônios. O segundo motivo que talvez Jesus tenha permitido que os demônios fossem para os porcos é para mostrar que assim como a ação do mal não é uma simulação, a libertação também não é apenas um efeito psicológico. É um fato real, concreto e perceptível. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bendito seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, para mostrar a autoridade de Jesus sobre os demônios, porque eles só entraram nos porcos porque Jesus permitiu. Quem dá essas definições é o Warren Wiersbe. São definições que talvez não resolvam o problema, porque de fato é difícil entender o porquê disso, mas é uma resposta um tanto quanto razoável. E aí, o resultado então dessa operação aí de Jesus. Versículo 14 e ao 17. Os que apacentavam os porcos, pastores de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter um encontro com Jesus, viram o endemoniado, o que tinha uma legião assentado, vestido e em perfeito estado. Por que Marcos destaca vestido? Porque Lucas vai dizer que ele estava nu. Lucas, capítulo de número 8, verso 27, diz assim o texto sagrado, só me ouça. Quando Jesus pisou na terra, contando o mesmo episódio, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade, que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Então veja que o camarada chegou peladão diante de Jesus.
Então o camarada tão perturbado que ele rasgou a roupa, barba grande, cabelo e correndo peladão pela cidade, pelo sepulcro. Mateus chega a dizer que ele era tão bravo que ninguém passava por aquela região. Só que Jesus chegou e quando Jesus chegou, olha o que Jesus faz. Aquele homem estava sentado. Isso fala de sanidade e santidade. Jesus restaurou a sanidade daquele homem, porque agora ele mudou. Olha que coisa tremenda. Quando nós encontramos Jesus, gente, a vida muda. Por isso que eu não entendo pessoas que dizem que aceitou Jesus, né? Se é que pode usar esse termo, na verdade eu acho que é Jesus que nos aceita. Mas a vida não muda, não muda. Se o homem encontrou Jesus, a vida mudou. Agora é interessante porque a palavra sanidade ou insanidade e santidade, ela só é diferenciada por uma letra, T. Sanidade, coloca o T, vira santidade. Sanidade, entre o N e o I, põe o T, vira santidade. Então a sanidade verdadeira é a sanidade que se torna santidade. E o T é o símbolo do quê? Da cruz. Então o que faz o homem viver uma sanidade santificada é a cruz de Jesus. O Evangelho é o que nos torna pessoas inteligentes, à luz da Bíblia, e santificadas. Se não tem a centralidade de Jesus, não tem sanidade e não tem santidade. Jesus restaura fisicamente e espiritualmente. Jesus restaura corpo e alma. Você pode dizer bendito ao nome de Jesus, porque Ele nos restaura. Aleluia. Aí depois que Jesus expulsa, contaram a cidade. Depois que contaram tudo aquilo, olha que coisa estranha, gente. Versículo 17. E começaram a rogar que saíssem do seu território. Quem? O povo. Por que eles começaram a rogar? Porque Jesus tinha causado prejuízo. Os materialistas, eles não estão dispostos a perder nada por amor a Cristo. Pessoas materialistas não estão dispostos a perder nada por Jesus, só a ganhar. Tem gente que entra no Evangelho só para ganhar e se esquece que tem que carregar uma cruz. Se esquece que tem que negar a si mesmo. Se esquece que se nós quisermos ganhar lá, nós perdemos aqui. Se esquece que se quiser ser servido lá nas bodas do Cordeiro, tem que aprender a servir aqui. Então os materialistas se manifestaram diante desse grande feito porque perderam alguns porcos. Amavam mais os porcos do que a Cristo. Você faz ideia do que é isso? A pessoa escolher porco do que escolher Jesus Cristo? Não estou dizendo que animal não tem valor, não. Animal tem seu valor, sim. Mas um animal jamais se compara a uma alma humana, a uma vida humana. Tem gente que gasta fortuna com seus pets. E quem tem dinheiro que gasta o seu dinheiro com que bem entender. Mas essas mesmas pessoas, em muitos casos, não generalizando, porque a generalização sempre é um problema, mas em muitos casos não tem coragem de dar R$1 para um mendigo comprar um pão. Então são pessoas que valorizam mais a vida de um animal do que a vida de um ser humano. E quando Jesus se manifesta, Ele vem para colocar ordem nas ordens criadas. Muito bem. Nesse caso, a população trocou Jesus por porcos. Hoje, as pessoas estão trocando Jesus por muitas coisas. Falar de porcos numa cidade como São Paulo, como Guarulhos, parece ser bem distante de nós. Ah, porco, então eu não vou trocar Jesus por porco. Eu nem como, como é que chama? Eu nem como bacon. Eu não gosto de bacon, eu sou diet, eu só como alface, cebola, pepino, melão, essas coisas. Eu nem gosto de porco, então eu não cairia nesse pecado. Pois é, não troca Jesus por porco porque não come carne de porco, mas troca Jesus por tantas coisas. Seriado, né? Tantas outras coisas nós trocamos Jesus.
Aí beleza, aí eles falam para Jesus assim: olha, sai daqui, sai do nosso território. Olha o que esse povo está pedindo para Jesus. A segunda oração do texto se manifesta: saia do nosso território. O que Jesus faz? Entrou no barco e foi embora. Primeira oração desse texto: demônio pedindo para Jesus: deixa a gente entrar no porco. Jesus fala: pode ir. Segunda oração: sai da nossa terra, Jesus. Jesus entrou no barco e saiu. Ele deu a resposta da oração. Porque Jesus, ele não fica onde ele não é bem-vindo, por mais que ele seja digno de estar em qualquer lugar. E aí, quando nós começamos a dar preferência para tantas coisas no lugar de Jesus, implicitamente nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor não é bem-vindo aqui. Porque numa casa onde a gente assiste televisão 24 horas por dia, mas não tira um minuto para orar, não tira um minuto para ler a Bíblia, nós estamos simplesmente dizendo para Jesus que a presença dele ali não é bem-vinda. Uma vida que se baseia em cultuar a Deus 1 hora por semana no domingo, porque o culto é 2 horas, mas não chega na hora, chega 1 hora atrasado. Então uma vida que se limita a um culto de 1 hora e ainda 1 hora bem meia boca, é um culto que inevitavelmente nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor não é bem-vindo aqui. Quando nós viramos madrugada assistindo coisas fúteis, nós não conseguimos orar nem de dia, imagine à noite, de madrugada. Mas existem jovens, adultos, mulheres, crianças que ficam com olheira de tanto assistir coisa fútil, prostituição, iniquidade, coisa que terrível, dentro de lar cristão, série satanista, um monte de coisa terrível. E a gente está consumindo tudo isso, daqui a pouco estamos piores do que estátuas de gesso, nos tornamos insensíveis, indiferentes, frios, calculistas. Nós precisamos, irmãos, desse tipo de avivamento. Um avivamento que estamos dispostos a abrir mão do que quer que seja, mas que não percamos a presença de Jesus de jeito nenhum. Até então, enquanto isso não for realidade no nosso meio, nas Assembleias de Deus ou em qualquer lugar que seja, eu não vou acreditar que há um avivamento no nosso meio. Um avivamento que me faz pular no domingo, um avivamento que me faz pular em congresso, mas que na semana seguinte eu estou xingando, que na semana seguinte eu estou me prostituindo, que na semana seguinte eu estou trazendo escândalo para o nome de Deus. Isso não é avivamento, isso é qualquer coisa menos avivamento, porque avivamento é quebrantamento, avivamento é uma paixão pelo céu, avivamento é eu dizer: Senhor, me dá mais da tua glória, Senhor, me dá mais da tua presença. Ao invés de dizermos: Senhor, sai do nosso território, nós dizemos: Senhor, vem para o nosso território e faz a mudança, faz morada, habita em nós. Aí, versículo 18 vai dizer que Jesus, entrando no barco, o homem endemoniado vai fazer uma oração para Jesus. Terceira oração do texto: Jesus, eu quero ir contigo. E incrivelmente Jesus fala: não. Jesus diz sim para os demônios, Jesus diz sim para o povo que está dizendo vai embora, mas um homem que está dizendo: Jesus, eu quero te seguir, Jesus fala não. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? O cara está querendo entrar com Jesus no barco, está querendo seguir Jesus, Jesus está falando: não, meu filho, você não vai me seguir não, aqui não. Por que Jesus disse para ele não seguir? Versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Porque antes de sermos missionários fora, Jesus quer nos fazer missionários dentro. A pessoa entra dentro da igreja hoje, quer pregar na igreja amanhã, mas nunca fala de Jesus dentro de casa. Tem gente que está na igreja há 50 anos, nunca falou de Jesus para os parentes, mas dentro da igreja é o ungido, é a vossa santidade. Dentro de casa ninguém nem sabe que é crente. Então Jesus, ele precisava de um missionário naquela terra. O povo expulsou Jesus: Jesus, sai daqui. Mas Jesus falou: eu vou sair, mas vou deixar um missionário, vou deixar a semente plantada.
Então, Jesus precisava de uma testemunha naquela terra. E quem melhor do que o gadareno? Todo mundo conhecia a vida terrível daquele cara. Talvez ele quisesse sair porque ia encontrar uma bucha danada pela frente. Quantos problemas ele não gerou naquela sociedade? A dor de cabeça que ele não deu para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, para o patrão, para quem quer que seja. Aí Jesus fala assim: meu filho, primeiro vai resolver a sua vida aí. Você bagunçou, gadara inteiro, agora vai consertar. Jesus conserta a nossa vida para que nós consertamos as bagunças que fizemos no decorrer da nossa história. Em segundo lugar, a família deve ser o primeiro campo missionário. Enquanto minha esposa não me reconhecer como homem de Deus, eu não posso receber elogio de que eu sou homem de Deus pela boca de ninguém. Porque eu seria um hipócrita. Se minha esposa não me vê como servo de Deus, pelo menos, eu não estarei cumprindo o papel que eu fui chamado para cumprir. Enquanto meus filhos não me verem como um pai decente, como um homem de Deus, eu não posso ser considerado como homem de Deus. Porque tem pessoas que dentro da igreja são anjos, mas dentro de casa, para a esposa, para os filhos, são verdadeiros demônios. Não estaremos credenciados, e aqui é Hernandes Dias quem fala, Hernandes Dias Lopes quem fala esse texto aqui que eu vou falar agora. Ele diz assim que não estaremos credenciados a pregar para os de fora, se ainda não testemunharmos para os da nossa própria família. Esse homem torna-se uma luz no meio da escuridão. Ele prega não só para a sua família, mas também para toda a região de Decápolis. O que é Decápolis, irmã Ed? Decápolis é uma região de 10 cidades. Decápolis é uma província. William Hendrickson diz que Decápolis era uma liga de 10 cidades helênicas. Cidades helênicas eram cidades que foram educadas com a língua grega. E as cidades são Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Ábila, Gadara e Ripo. 10 cidades. Jesus falou assim, vai para a sua casa e fala para os da sua família. Só que a unção, a graça de Deus, a gratidão foi tão avassaladora na vida daquele homem que ele não ficou só dentro de casa. Ele fez para além daquilo que Jesus pediu. Jesus falou só dentro da sua casa. Ele evangelizou dentro de casa, no bairro dele, na cidade dele e mais 10 cidades. Porque a obra de Deus é isso. Quando você decide se envolver, é um fogo que cresce continuamente. Quanto mais você fala de Jesus, mais você vai ter para falar. E mais vai ter público que precisa ouvir de Jesus. Ele não apenas anuncia uma mensagem teórica. Ele não está mais falando que Jesus transforma a vida de A, que Jesus transforma a vida de B. Mas Ele mesmo é a carta aberta que está dizendo: Jesus liberta dos demônios. E a minha vida era assim. E conta a história. Então Ele está pregando a própria vida. E na própria vida dele, o evangelho de graça, o evangelho de misericórdia está sendo explícito. Não de forma teórica, mas de forma prática. Jesus mudou a minha vida, é experiência. Ele também vai mudar a sua vida. Jesus me libertou, Ele também irá te libertar. Evangelho precisa ser sentido, para que nós então possamos falar de alma para alma, de coração para coração, de vida para vida. Só entende um pecador um dia quem entende o tamanho do perdão que foi depositado sobre a vida dele. A sua própria experiência foi um marco na vida dele. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Se você quisesse ver a graça de Deus em uma pessoa, você olhava para o gadareno e via o que Jesus tinha feito na vida dele. Talvez o que falte para nós, e aqui são minhas considerações finais, a nossa conclusão desse estudo, é que o que falta para nós sermos autênticos servos de Deus é ter experiência com Deus, ter experiência com Jesus. Eu só irei me condoer com a dor do irmão. Eu só irei sentir a angústia do céu por pecadores que perecem, se eu for alcançado por essa graça. Enquanto eu não tiver experiência com Deus, entender que eu era um mísero pecador, gente, a palavra de Deus vai ser só palha na minha boca, vai ser só vento.
e as vidas não serão impactadas. Mas esse é o Cristo que nós servimos. É o Jesus que apenas com a sua presença. Nesse texto, Jesus fala bem pouco. Nesse capítulo aqui, nós não vemos Jesus discursando, só a presença dele. Jesus só chegou e só falou poucas coisas. Falou para os demônios, vão. Falou para a multidão, eu sairei do vosso terreno. E falou para o gadareno, vai para os teus, prega o evangelho. Porque o evangelho ele não é construído com longos discursos e pouca vida. O evangelho é feito com muita vida e pouco discurso muitas das vezes. Porque mais forte do que o que eu falo é aquilo que eu pratico e o que eu vivo, à luz da palavra de Deus. Jesus Cristo nunca conheceu, nunca vai conhecer alguém que consiga impedir ele de chegar onde quer que ele queira chegar. Ele mudou a vida desse homem e ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Então, por mais difícil que seja o estado de alguém que você conheça, nunca é difícil demais para Jesus alcançar, dar um banho de graça, mudar a vida e fazer dessa pessoa não só um salvo, mas um salvo missionário que vai propagar a glória e a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar.